Muito bem, pessoal. Eu sei que vocês estão cansados de estatística, mas vamos lá, mãos à obra, bola para frente, que o tempo não para. Aqui é o professor Heitor e agora eu vou fechar o terceiro capítulo com esse simples slide. Tá? Aqui ele está falando que é a correlação e tem a análise de regressão. A análise de regressão é eu verificar com uma reta, tá? Uma reta, equação, modelo, como é que é? Modelo de regressão linear simples, MRLS, está escrito lá no material de vocês. Espero que vocês já tenham estudado e estejam sabendo pelo menos um pouquinho que eu preciso de uma variável independente e de uma variável dependente. Exemplo, combustível. O combustível está lá no posto, gasolina, né? Posto de gasolina, pronto, só gasolina. Tá? A gasolina está lá no posto. Agora, o carro 1.0 da marca X e o carro 1.0 da marca Y, o motor deles, o que está lá dentro do motor, o rendimento do carro, vai depender da gasolina ou é a gasolina que vai depender do motor do carro? Essa é a pergunta que a gente tem que fazer. Tá? A gasolina está ali, ela não depende de ninguém, está lá para vender, para ser vendida, né? Aliás. Agora, o motor do carro, ele vai acontecer alguma combustão ali, vai depender da gasolina. Tá? O tipo do motor, o tipo do carro, a marca do carro, por aí vai. Então a gente tem que saber muito bem qual é a variável dependente e qual é a variável independente. Independente é que não precisa de nada. A dependente eu preciso de alguma coisa. Outro exemplo, quanto mais dinheiro você ganhar, mais feliz você vai ficar. Tá? O dinheiro está ali. O dinheiro está aí para dar e vender, vamos falar assim. Tá? Independente de você estar vivo ou não, o dinheiro está rodando na praça. Agora, se você receber mais dinheiro, você vai ficar mais feliz. Então, a sua felicidade depende do dinheiro que você vai ganhar. Tá? Então, tá lá. Quanto mais dinheiro, uma correlação positiva, não é? Quanto maior o dinheiro, eixo X aqui, mais feliz o grau de felicidade, eixo Y, e o Y é a variável dependente. Tá? Dependente. Porém, o pessoal fala que quanto mais dinheiro, mais inveja traz. Aí fica complicado, né? Não é? Quanto mais dinheiro, menos pessoas aqui, realmente menos amigos você tem. Você arruma amigo até na sua sombra, tá? Aparece amigo debaixo dela ali, aparece amigo aí pra te pentelhar um pouquinho. Tá? Basta você ter dinheiro, vamos ver se não aparece. Tá? E aí nós temos então correlações positivas e correlações negativas. Tá? Se for positivo, quanto mais uma coisa, o outro também aumenta. Quanto mais eu vender, mais dinheiro em caixa eu terei. Olha só, 10 unidades, 20, 30, 50, 100 unidades estão ali para vender. Se eu conseguir vender, mais dinheiro vai entrar. Uma correlação negativa. Temperatura 40 graus. Será que eu vou conseguir vender alguma blusa de frio? Quase impossível. Só se tiver na promoção, né? E aí a pessoa aproveita para comprar, para usar, para usar lá no inverno, né? Comprar em dezembro, já fiz muito isso. Compro em dezembro e janeiro para usar no mês de julho. Ou então nas promoções, quando tem a virada, inverno, verão, outono, primavera, sei lá. Dessas coleções aí de roupas. Adoro comprar quando tem essas promoções ali. Geralmente, nessas grandes lojas, por exemplo, roupas aí de R$ 400, de repente cai para 100. Né? Então, promoção é maravilha. Mas, muito bem, vamos falar da temperatura. Quanto maior a temperatura, então, mais alta a temperatura, menos roupas de frio eu vou vender. Então, vai ser uma correlação desse tipo aqui. X, eixo X é a temperatura. A temperatura não depende de ninguém para ela existir. Então, temperatura 20, 30, 40 graus. 40 graus está aqui em cima. A quantidade de roupas de frio, é o eixo Y. O frio depende de baixas temperaturas. Tá? A roupa, né, para ser vendida, roupa de frio, depende de baixas temperaturas para ser vendidas. Nos livros falam de correlação perfeita. Isso aqui quase que não existe. Né? Geralmente são essas do meio aqui, ou correlação positiva ou correlação negativa, um pouquinho mais espalhados, ou então a correlação um pouquinho menor, tá? São esses primeiros casos, ou positivas ou negativas. Como que eu meço
essa correlação? Bom, já falei da análise de regressão, que ela é uma equação. Então, essa equação, todos os pontos ou para cima ou para baixo, eu vou fazer dela uma equação. Tá? Se tiver o valor positivo, a correlação é positiva. Se tiver um valor negativo dentro dela, a correlação será negativa. Muito bem. Para eu medir, então, fazer essa correlação, se uma variável ela tem alguma coisa a ver com a outra, é o R minúsculo. Tá? E aí, eu já vou pegar aqui no material esse exemplo, adaptado aqui a um livro de estatística, tá? Que fala que realizou-se, está na apostila, tá, pessoal? Realizou-se uma pesquisa com 10 crianças hiperativas em idade pré-escolar para verificar se um conservante de alimentos contribui para a hiperatividade. Então é um conservante, as crianças vão tomar esse conservante, todas hiperativas, e vão ver o que vai acontecer. Tá? O experimento consistiu em observar o comportamento dela após 45 minutos de ter ingerido quantidades controladas do alimento com esse conservante. A quantidade de conservante está lá no material, está lá, não depende de ninguém para ter aquilo lá. Então esse é o valor, essa é a variável x. Tá? E se a criança ingere esse conservante, a gente vai ver nessa variável y. Então depende, tá? A hiperatividade dela depende, teoricamente, aqui, se consumir ou não este conservante. Tá? Os dados são mostrados abaixo. Então o conservante não depende de ninguém, a hiperatividade, até então, vai depender do tanto de conservante que a criança, pobre coitada, vai ingerir. Bom, peguei esses dados, já estou fazendo um Ctrl+C, Ctrl+V, copiei e colei. Vou deixar bonitinho aqui para a gente começar então a questão. E resolver isso no Excel é uma maravilha. Tá? Eu já posso ir lá no menu Inserir, tá? Gráficos. Eu tenho que selecionar. Tá bom. Bom, selecionei o meu gráfico aqui, meus dados, gráficos, todos os gráficos. O que a gente está estudando? Bom, correlação. E o gráfico que a gente vai utilizar é o diagrama de dispersão. Muito bem. Os dados estão bem dispersos. Parece que sim. Para eu confirmar se eu coloquei a variável independente no eixo X e a variável dependente no eixo Y, basta eu clicar no meio do gráfico com o botão direito do mouse, selecionar os dados, vou colocar aqui hiperatividade, vou clicar e depois editar. Como que é feito isso? Tá? Vamos lá, quando é um diagrama, então esse gráfico que eu acabei de colocar aqui, eu tenho que colocar a variável valor x, que é o independente, e o y, que é o dependente. Muito bem, o Excel captou a minha mensagem. Legal. Tá, então ele está correto ali. Muito bem, menu inserir. Vou selecionar qualquer gráfico aqui, tá? Qualquer valor aqui, tá? Inserir gráficos, todos os gráficos é o XY, dispersão. Se eu não lembrar do nome, dispersão, é só ver o XY, variável independente, e o Y, variável dependente. Tudo bem. Cancelando então. O que eu preciso? Regressão, modelo de regressão linear simples. É uma equação. E eu vou precisar do coeficiente de regressão. De correlação, né? Melhor. Correlação. Porque é uma correlação positiva ou uma correlação negativa. Aparentemente, esses dados aqui, eles estão subindo. Conforme vai subindo, então, aumentando o conservante, a variável y, que é a hiperatividade, ela vai crescendo também. Bom, o que eu posso fazer? Nos pontinhos, eu posso clicar com o botão direito do mouse, tá? Botão direito do mouse.
Deixa eu baixar aqui um pouquinho para vocês verem melhor aqui, ó. Adicionar linha de tendência, tá vendo? Adicionar linha de tendência. Quando eu clico, o modelo vai me perguntar: você quer uma exponencial? Você quer uma linear? Quer uma linha logaritmo? Eu quero o modelo linear, porque é o que a gente está estudando. Modelo de regressão linear simples. Só isso e nada mais. Mais alguma outra coisa? Ah, sim, tem. Exibir equação no gráfico. Olha só a equação. Exibir o valor de r ao quadrado. Vou deixar ele aqui por enquanto. Tá? Todas as informações. Eu vou clicar no meu gráfico lá na página inicial depois e colocar uma corzinha automática. Muito bem. Tá? Se está pequenininho, eu posso aumentar, posso colocar aonde eu quiser. Tá legal? O que significa então y é igual a 0,1,64x mais 1,52, 1,5. Tá? 1,52. Esse 1,52, se eu puxasse esse gráfico, inserir formas, vou tentar fazer aqui, ó. Vou ver se eu consigo, tá? Aí, ó, vou colocar ele com uma linha vermelha, um pouquinho mais espessa, linha vermelha, tá? Se eu pegasse esse gráfico e puxasse até o eixo Y, tá? Então vai bater lá no ponto 1,5, 1,52, aqui embaixo, tá? É o coeficiente de intercepto, onde a reta da equação linear simples, onde essa reta vai encontrar com o eixo Y. É a única explicação para isso, tá? Alguém ligou o alarme da casa. Vamos lá. E esse 0,16x? O que é o x? Quem se lembra aí? Quem é o x? Não é o conservante? Não é o x? Vou fazer até o seguinte. Cliquei no gráfico. Gráfico de design, aqui em cima. Inserir elemento, adicionar elemento gráfico. Título dos eixos, eixo vertical. Título dos eixos, eixo horizontal. Pronto. Aqui no eixo horizontal, eu vou escrever conservante. O gráfico X. Pronto. No eixo vertical, eu vou colocar hiperatividade Y. Tá? Para ninguém confundir. Pronto. Está aí. Bonitinho. Afastando um pouquinho, descendo um pouquinho aqui também para não. Pronto. Negativo não, negrito. Tá legal. Vou dar um zoom aqui, ó. Então o que é o X? Conservante. O conservante ele é medido em gramas. Da onde que você está tirando isso, Heitor? Eu li em algum lugar aqui. Realizou-se uma pesquisa com 10 crianças. O experimento consistiu em observar comportamento, tarará, tarará. A quantidade aqui, ó, a quantidade de conservante em gramas. Está falando isso lá no material. Muito bem. Então, dando sequência. Para cada grama do conservante que eu ingerir, o meu grau de hiperatividade, vou até escrever aqui embaixo, ó, para cada grama de conservante que a criança ingerir, o grau de hiperatividade aumenta em 0,1614. Só isso, agora nada mais. 1,5, 1,5257 é o local onde a reta de regressão cruzará o eixo Y. Pronto, só isso. E o R2? Bom, esse R2 é ao quadrado, né? Melhor falando. Pode olhar lá no material. A representatividade dessa reta de regressão aqui é de apenas 61%. Eu tenho 61% de confiabilidade, tá, nessa representação da reta aqui. Ó. Por que isso daí? Porque eu estou tendo muitos erros. O que é o erro? É a distância do ponto, basicamente. Tá? Não vou entrar muito em detalhes, não. É a distância do ponto à média.
pode procurar lá no início do material o que é o erro. Somatório de xi menos x barra e módulo. Lembra do desvio médio absoluto? Tá? Esse nome pode procurar lá, desvio médio absoluto. Pode procurar o que é. Então, olha só, o desvio, esse ponto até a média, isso aqui é um erro. Tá? E esse erro ele vai ser influenciado, vai influenciar aqui nesse cálculo do r ao quadrado. Bom, e o coeficiente de correlação? Bom, ele pode ser positivo ou negativo. Negativo seria uma reta, ela seria descendente, seria assim, ó, tá? Seria caindo. Como ela está subindo, então o r ele é positivo. E o r ao quadrado, vamos lá, r ao quadrado igual a 0,6137. R, então, vai ser a raiz quadrada desse camarada, igual raiz quadrada, puxei a equação, tecla Tab, de 0, alguma coisa. Então, olha só, 78%, vou colocar em percentual, tá? Pronto, 78% ali. Ok, pessoal, eu dei uma procurei aqui no material, só para comentar o coeficiente de correlação, porque eu posso fazer uma reta de regressão, posso encontrar uma equação linda, maravilhosa, mas às vezes não pode, como fala, eu posso estar falando a pior besteira do mundo. Por exemplo, quanto mais pessoas gritarem, mais a Lua vai chegar próximo do planeta Terra. Tem correlação alguma coisa dessa? Então, não se sabe, a não ser que você meça. Então, está falando aqui no material que o coeficiente de correlação, o R, é o responsável por medir se tem relação, as duas variáveis. Qual que é o grau de intensidade dessas duas amostras? Será que se a criança, nesse nosso exercício aqui, nesse nosso exemplo, será que se ela ingerir esse conservante, vai aumentar a hiperatividade? Será que tem correlação? Tem alguma coisa ali? Bom, em 78% dos casos, a equação dessa reta afirma que sim. Tá? Isso, então, é o coeficiente de correlação linear. Feito isso, então, espero que vocês tenham aprendido aí como que faz, como que desenvolve essa equação. E, basicamente, eu preciso de inserir um gráfico de dispersão. Inserido o gráfico, é só eu clicar com o botão direito e adicionar a linha de tendência. Tá? Pode ser uma linear, pode ser uma exponencial, pode ser um logaritmo, polinomial, uma potência qualquer, uma média móvel. Geralmente, a exponencial ela pode dar mais detalhes, tá? Em relação, olha só, vou mudar essa da linear para a exponencial. Deixa eu apagar essa outra equação aqui. E na minha exponencial, vou inserir então o R e a equação. Tá? Então, olha só. Bom, não foi muito representativo, porque deu um R ao quadrado de 64% praticamente. O outro deu 61%. Mas às vezes uma polinomial, uma logarítmica, alguma outra coisa, pode ser que melhore a representatividade aí da nossa equação. Muito bem, feito isso, espero que vocês estudem bastante, espero que vocês tenham gostado dessa videoaula e também espero que vocês tenham gostado da estatística, porque ela não é para poucos. A estatística ela é muito ampla, ela é muito concentrada também, mas quem domina a estatística tem muito proveito, tem muito bons ganhos, muitos resultados ali. Espero que vocês tenham bons resultados com a estatística. No mais, eu me despeço aqui de vocês. Tenham um excelente curso. Fiquem com Deus.